Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito legal. Por que eu digo muito legal? É legal para mim, né? Porque como eu programo os temas aqui, se fala muito de karma. Nossa, quanto você já ouviu falar de karma? Quanto você já leu sobre karma? De todas as filosofias, todas as doutrinas, todas as religiões falam dessa coisa chamada karma. Hoje eu tenho algumas dúvidas para dirimir e ninguém melhor que eu conheça, pelo menos, né, para me dirimir isso, é o querido amigo e irmão Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, que tem as suas ideias, tem as suas posições, as quais as pessoas gostam muito, e espero que hoje saiamos todos satisfeitos e mais carregados de conhecimento. E aí, Elan, como é que você está? Olá, Eustáquio, feliz em vê-lo bem, feliz em estar de novo conectado com você. Prazer em E revê-lo. estamos juntos, saudação ao seu público, e do que eu puder contribuir, vamos continuar a fofocar sobre a vida. Vamos lá. Então, é o seguinte, quando eu estava pensando antes de você vir para a gente gravar, se fala muito do karma. Aí, quero saber, não interessa, cada um imagine do jeito que quiser, mas nós vamos dar uma outra visão hoje. A pessoa desencarnou, passou para o lado de lá, digamos assim, vamos pegar daqui numa passagem assim. Passou, vai para o lado de lá. Onde é que ela vai? Por isso que eu dei o título aí, o Tribunal do Karma. Você falou uma vez aqui e repercutiu muito bem daquele edifício, né? Você falou do edifício lá do 7º andar, do 5º. Você lembra disso ou não? Lembro, sim. Onde a turma vai ficando, ficou muito legal aquilo lá. E eu acho que tem muito a ver com o que você vai, pode ser que você vai falar hoje. Quero saber o seguinte, a outra, falam do senhor Sanat Kumara, o senhor do karma, então todo mundo acha, desculpe, a maioria acha que existe uma pessoa, que existe um senhor, que muita gente queima papel em determinada data do ano para queimar o karma dele, encaminha para não sei quem. Qual é a história do karma, Elan? Qual é a verdade do karma? Existe alguém esperando você lá em cima com foice, com uma caneta, é um tribunal com martelo lá para bater? Como é que vai ser a tua sequência de vida extracorpórea, vamos dizer? Bem, essa pergunta ela implica uma análise de contextos bem distintos, tá? Vamos lá. E assim, hoje não, mas o pior é que um dia existiu essa coisa aí que você está falando, desse Mesmo? tribunal ou alguém com. Eu imagino. Mas para a gente entender isso, é necessário fazer um mergulho muito profundo. Vamos lá. Sanat Kumara e outros senhores do karma, sentidos em tempos mais recentes, né, isso é uma construção recente. Isso não corresponde à verdade no sentido da gênese por trás do conceito do karma. Tá. Se nós formos colocar o nosso entendimento de uma maneira em que ele vá se construindo, tá? E é isso que eu vou procurar fazer desde que você ache conveniente. Eu vou lá na raiz mais remota para trazer os conceitos de karma e vou trazendo historicamente para mostrar as etapas em que esse conceito foi sendo desdobrado até chegar à concepção que hoje nós temos. Posso ir por aí? Ótimo, você comanda. Pode ir. Pois muito bem. Em termos de notícias, o conceito mais antigo de karma, ainda que não era com esse nome, surgiu no âmbito do que hoje a gente chama mitologia nórdica. Foi quando um ser chamado Orlog criou uma espécie de computador quântico, eu estou chamando computador porque não sei como chamar, mas, na época, se entendia como sendo uma teia quântica chamada WERD, ou seja, W,
YRD. Essa Word e as suas ramificações, criadas pela mente de um ser chamado Orlog, era só uma maneira de organizar, Anotando tudo aqui. de ajuntar, de ordenar o que no universo vizinho, que é feito de antimatéria e plasma, os seres que lá viviam, porque tudo isso se passou nesse universo vizinho, conforme as mitologias contam. Então, a expressão de que tudo que saía de um ser voltava para ele foi o senso de justiça, que não era justiça, porque na época esse tipo de conceito não existia na mentalidade daqueles seres, era um senso de organizar o caos, tá certo? Tudo que nos primeiros momentos da vida, no âmbito da criação na qual nós estamos inseridos. Criação essa que se compõe de dois universos, um de matéria e um de antimatéria, e rodeados ou envolvidos por níveis espirituais primários com suas cidades. Isso é a criação que a gente está envolvido. Nesse âmbito aqui, essa coisa que hoje a gente chama karma surgiu a partir de uma definição de como o caos gerado no âmbito dessa criação poderia ser organizado. Talvez existam outras formas, mas a maneira que foi essa que Orlog criou através da Word, que é a teia quântica, que passou a partir dali a dar uma ideia para os seres que ali existiam do possível destino que os aguardava. Parênteses. Algum livro seu conta alguma parte do que você está falando agora? Palestras, sim. Orlog, Livro, não. Livro eu ainda não escrevi sobre isso. Não, e Weird também não. Não, mas tem várias palestras no âmbito do IEA, do Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Perfeito. Segue. Aí, Orlog começou a ser perseguido pelos demais deuses que queriam que ele revelasse o ponto fraco de cada ser, já que a mente dele, por estar ligada ao verde, sabia do ponto fraco de cada ser. Sim. E então ele criou 3 seres para dividir esse conhecimento. E ele criou, então, a chamada Nornes. Chamada? Nornes. As 3 Nornes, na mitologia nórdica, se tornaram as 3 senhoras do destino. Opa! E Orlog se tornou o deus do destino. E agora vamos sair da mitologia nórdica e ir para a mitologia grega, porque esse Orlog se chama na mitologia grega de Moros, e as 3 Nornes se chamam na mitologia grega de Moiras. E assim, indo para a sua cultura grega, Moros e as 3 Moiras, e mais um outro ser chamado Ananke, esses 5 seres criaram um circuito quântico que passou, sim, a registrar o padrão de podridão da inevitabilidade da doença ancestral no âmbito dessa criação e, ao lado desse peso dessa ancestralidade doentia que estava no código genético de cada ser, Ananke criou uma planilha de necessidades que aquele tipo de código poderia gerar. Aqui surgiu o primeiro banco de informações que as moiras detinham, como sendo elas a tentar discernir o que é que um ser com determinado código iria sentir como necessidade no futuro.
A partir desse ponto, a coisa sai totalmente de cena, essa configuração que eu estou lhe dizendo, e a próxima etapa que aparece nessa história já é esse processo da UERD girando, produzindo, aí a gente vai ter que sair agora da mitologia nórdica, da mitologia grega, para poder ir para a mitologia ariana, hindu, para a gente compreender e trazê-la mais próximo dos nossos valores atuais. Aí, agora, usando as expressões sânscritas da antiga língua ariana, quando essa roda, que na mitologia nórdica e grega funcionava como sendo a teia da vida, produziu as necessidades e as possibilidades de cada ser, surgiu o conceito de Varna, que é o conceito que significa um talento que aquele ser conseguiu construir no código podre que ele tinha. Ou seja, um ser herdou do Criador uma parte do problema dele, mas já tinha conseguido criar um talento, uma potencialidade. Então, Varna surge no âmbito do sânscrito como sendo o talento definidor da consciência de um ser, e sobre esse talento, a sociedade demodármica, ou seja, a sociedade demoníaca, que passou a seguir o conceito de Dharma, advindo do Varna, olhe bem, tá? Então, esses seres terminaram organizando-se em Varnas, que também significa casta. Castas, tá. Então, o Dharma surgiu como sendo o dever sagrado que um ser, por ter tal talento que fazia com que ele pertencesse a uma determinada casta, em ele cumprindo o dever daquela casta, a roda chamada Werd, ou seja, a teia da vida, devolveria para ele, já que o tema da Werd é o que sai de um ser, volta para ele. Né? Então, devolveria o bom resultado do seu cumprimento dármico. Mas, se esse ser não cumprisse o Dharma do seu Varna, ou seja, da sua casta, aí a roda da vida, a teia quântica da vida, devolveria para ele não uma coisa boa, mas sim uma falta, uma pendência que ele precisaria resolver frente à sua própria consciência e aos demais membros da sua casta. Que interessante. Então, quer dizer que as castas que são conhecidas de um monte de maneiras também, né, vamos dizer assim, eram derivadas dos talentos. Não era só a classe social, então. A classe social tinha a ver com os talentos. Com os talentos, ok. Tá. Por quê? Porque nesse ponto, do conceito de Varna, derivou o conceito de Dharma, e do conceito do cumprimento ou não do Dharma surgiu o conceito de Karma. É isso que a gente precisa compreender. Ok. O Karma não surgiu para seres humanos, não. O conceito de Karma surgiu para esses seres híbridos, algo dementados, que, ainda por serem dementados, conseguiam construir grandes talentos. Então, quem tinha a condição de ler e de memorizar e de explicar o que lia, tornava-se um Brahmani, a principal casta ou o principal tipo de Varna que na sociedade, nas tradições da sociedade Kumari Kandan, há cerca de 20 mil anos atrás, no sul da Índia, isso começou a ser aplicado. E depois em Mohenjo-Daro e Harappa, onde hoje é o Paquistão, todo esse conjunto de princípios chamados hoje de casta foram sendo aplicados. Então, quem nascia fortão e com habilidades
para as armas era um kshatriya, cujo dever de casta era defender o quê? O bem. Como o bem significava o que os brahmanes ensinavam, então o dharma de um kshatriya era defender os brahmanes, era defender o ensinamento de Brahma. Aí, ou seja, a organização da sociedade foi se dando de acordo com esses talentos. Quem não tinha nenhum desses dois talentos ia ser o comerciante ou empreendedor, ou isso ou aquilo, que é uma outra varna, uma outra casta, e a turma trabalhadora que não tinha capacidade para empreendedorismo ou a vida não permitia, ou seja lá o que for. Mas isso aqui não era uma sociedade humana. Era uma sociedade de seres híbridos, mestiços, parte humana e parte alguma coisa. Quando isso aqui fracassou, e a guerra de Kurukshetra, descrita no Mahabharata, mostra muito bem essas sociedades todas, chamadas hiperbóreas, que brigavam entre si para ver quem dominava a Terra. Quando isso aqui naufragou e o avatar chamado Krishna, que foi o último a definir os conceitos de karma, dizendo ele mesmo que tinha sido numa etapa anterior da sua expressão de consciência, ainda como Ikshvaku, antes de ser Krishna, blá, 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 blá. Nesse contexto, e aqui a gente chega a cerca de 5, 6, 7 mil anos atrás, o karma desses seres híbridos, os humanos já existiam nessa época convivendo com esses seres, então os humanos herdaram esse conceito. E os povos dravidianos, junto com os arianos, assumiram o conceito de karma como sendo ensinamento para os humanos também. E foi aqui, nesse ponto, que as últimas definições do que mais tarde Blavatsky, no século XIX, na viagem que fez para o Oriente, recolheu e trouxe esse conceito, até então desconhecido na Europa, para o âmbito da Europa, ao mesmo tempo em que Kardec estava também no século XIX. Eu ia perguntar dele, exatamente. Fazendo a codificação dos espíritos e dizendo claramente que a lei de ação e reação, causa e efeito, era o que definia a roda da vida, fazendo claramente a distinção de que a semeadura era livre, mas a colheita era obrigatória, estava dizendo a mesma coisa que Moros, que Orlog, que Krishna, todo mundo. Okay. Então, o fio do novelo que liga, tá certo? O conceito que hoje nós fazemos de karma, a sua gênese mais remota é essa aqui que eu tracei para vocês. Só que, no meio do caminho, existia uma pedra, como diz Drummond. Opa! E essa pedra a gente só consegue notar quando presta atenção à vida de Jesus. Quando presta atenção não ao que Jesus fez como ser humano, mas como ressuscitado, as informações que ele transmitiu a Maria de Madalena, quando ele deixou claro que na época dele, todo mundo tinha medo. Todo mundo quem? Os apóstolos de Jesus, as pessoas que moravam na época de Jesus, todos tinham medo de que, ao morrer, eles teriam que passar pelo primeiro céu, pelo segundo céu, pelo terceiro céu. E em cada céu desse, um arconte, aí eu vou usar a expressão grega de novo, que era dono daquele céu, chamava a alminha que estava saindo da terra, vamos assim dizer, na metáfora possível. Né? E aqui nesse ponto, como passou a existir uma disputa dos arcontes que moram nessas faixas da realidade desse universo vizinho, e as almas humanas terminavam, na época, ainda sendo aprisionadas por esses seres. Então, nessa época aqui,
essa notícia de que tinha gente lá com foice, com não sei o quê, tribunal. E isso, o próprio Jesus, conversando com o seu irmão Tiago, em um dos muitos livros chamados Apócrifos, o Apocalipse de Tiago, Tá. ele dizia: Tiago, de fato, existem arcontes nos céus que envolvem a vida na terra, mas fique tranquilo que quando chegar a hora da sua morte, eu vou dizer o que você precisa explicar em cada portal, caso você seja parado por algum arconte. Basta que você diga que você está em caminho para Deus, que eles liberam. Ou seja, Jesus ressuscitado deu-se ao trabalho de explicar isso, coisa que ele não havia feito em vida. Por quê? Porque não era só na cultura judaica que isso existia. Na cultura egípcia tinha o duat, que é também quando qualquer egípcio morria, tinha que entrar lá numa fila, se apresentar frente a um conselho, e Anubis, uma balança em que ele colocava uma pena e o coração da pessoa para ver se a pessoa tem um coração pesado. Então, assim, em várias culturas, os caldeus, os babilônicos, os persas, a cultura semítico-babilônica, a cultura greco-romana, ninguém nessa época, a que época eu estou me referindo? Há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Então, nessa época, que estranhamente existia esse domínio. Você sabe quando esse domínio acabou? Quando esse domínio acabou? E só tem um livro que nos dá notícia disso, que é o chamado Evangelho de Bartolomeu. Bartolomeu? Nunca ouvi foi um dos apóstolos de Jesus. E Bartolomeu, como todos os demais apóstolos, na hora em que Jesus foi preso na quinta-feira, antes da crucificação, na sexta, Bartolomeu fugiu. Só quem não fugiu foi João. Já anotar. E Bartolomeu, então, quando Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos, aí Bartolomeu pede milhões de desculpas a Jesus por ter fugido lá quando ele foi preso. Aí Jesus disse: tá, Bartolomeu, não esquente não. Aí ele disse: mas mestre, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Pois não. Olha, quando você foi preso, eu fugi, mas eu fiquei escondido a uma certa distância da cruz. E eu vi seu corpo lá preso na cruz. Ao seu lado estavam os dois, fulano, Gestas e Dimas. Mas teve uma hora, mestre, que eu olhei para a cruz e seu corpo sumiu. Aí eu esfreguei meus olhos na minha túnica, voltei a olhar, você ainda não estava na cruz. Depois eu olhei novamente, você tinha voltado para a cruz. Para onde é que você foi? Bartolomeu pergunta isso a Jesus, descrevendo com esses termos nesse livro que eu estou dizendo, o Evangelho de Bartolomeu. Sim. Aí Jesus disse para Bartolomeu: feliz de ti que conseguiu ver a minha saída da cruz, porque, de fato, antes de eu me consumir, antes de eu consumar a minha condição humana, eu dei 500 passos para dentro da terra, para ir até os domínios de Reis e Belial, que haviam feito um pacto para reter nos seus domínios as almas do patriarca Adão e da geração de Adão, de Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, não de Enoque, não de Matusalém, porque eles não teriam conseguido pegar as de Enoque e Matusalém, mas até Jared, a turma lá estava presa, e depois de Noé também. Então, Jesus estava dizendo que todas as almas humanas, desde a época de Adão, esses arcontes, comandados por Reis e Belial, haviam aprisionado no inferno. Então, ele, Jesus, na hora da cruz, resolveu usar a sua autoridade e foi até o inferno e libertou as almas humanas
de não mais terem que prestar contas aos arcontes. E aí? Quando morresse. Então, nos últimos 2000 anos, é que as cidades espirituais começaram a ser construídas por espíritos para que as almas humanas pudessem. Aí entra aquele edifício que eu falei. Sim. Da nossa última conversa. Então, quando nos últimos 2000 anos alguém morre, o seu eu continua existindo ininterruptamente, do jeito que existia quando o corpo estava vivo, mas esse eu, ao perder o corpo, ele primeiro vê o filme da consciência dele passando, vê toda a vida, e se ele não entrar em loop mental com nenhuma das figurinhas da sua consciência, aí o eu dele vai se sentir atraído por uma espécie de túnel escuro, que é só um elevador, e uma luzinha acesa, que é o andar nesse edifício metafórico. Então, ele vai para aquele lugar, andar da espiritualidade, e lá chegando, ele se sente pisando em alguma coisa, tem um chão, ele olha para cima, vê um firmamento, ele olha ao lado, vê uma horizontalidade, começa a perceber outros amigos espirituais que ali o vêm receber. Isso quando é uma boa morte, porque tem um elevador que vai para o subsolo também, que leva a turma para os umbrais, tá certo? Então, assim, nessa perspectiva, e encerrando aqui essa explicação para a gente ir para outros contextos, teria sido, então, a partir da ação de Jesus ressuscitado, que os espíritos dos seres humanos não mais tiveram que prestar contas aos arcontes, donos dos céus, ou donos dos níveis espirituais astrais primários. E essa parece ser, Eustáquio, a verdade dos fatos. Então, o karma, hoje, continua a ser o mesmo karma de sempre, no sentido de que a lei que até hoje vale não é a lei que Deus criou para premiar ou castigar os seus filhos. Os espíritos disseram claramente, e Kardec muito bem ressaltou isso, que Deus, o Deus verdadeiro, a nenhum dos seus filhos premia ou castiga. Claro. Pois entendo dado a cada um deles a semente da sua divindade, que é o corpo átmico presente na consciência espiritual de cada um de nós, cedeu também, transferiu também para cada consciência a responsabilidade de optar, de fazer as suas opções, e ao fazer as opções, o ser aciona os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação, que é a tal verde, que é a tal roda do karma, atendo, e de acordo com a semeadura você colhe. Isso é o karma. Mas não é um tribunal julgando e não é ninguém batendo com martelo na sua cabeça, nem mandando você ir para ali ou para acolá. É a velha teia verde funcionando. E dentro dessa organização, a erraticidade foi criada, e os processos são automáticos dentro das possibilidades. A espiritualidade ela não é democrática. Aqui, eu e você, ou qualquer ser humano, pode viajar, nem que seja andando a pé de uma cidade para outra, ou de carro ou de avião. Sim. Na espiritualidade, as coisas não são desse jeito. Não tem viagens entre uma cidade e outra, entre um nível e outro. Tem deslocamento programado e organizado, senão não flui, não funciona. Por quê? Porque aqui a gente, dentro dessa faixa, a gente vai para onde a gente quer. E pode, na espiritualidade, você pode querer o que você quiser. Você não Livre-arbítrio é um atributo humano, vamos dizer assim? Isso. Na espiritualidade, você fica cativo do padrão do núcleo espiritual ao qual você está cativo, ao qual você pertence. E você não pode diferenciar muito daquele padrão sob pena de pôr os alicerces da espiritualidade em algum nível de instabilidade. Então, na espiritualidade,
existe um fluxo muito grande, mas todo organizado, no andar de cima. Nos andares de baixo é um Deus nos acuda. É uma esculhambação, são trevas brigando com trevas e disputando os perispíritos ainda adensados, com muitos eflúvios que servem de alimentação para eles. Aí é horrível. Mas quem é que comanda isso aí? Vamos falar da parte de Ninguém. baixo. Da parte de baixo. Ninguém. Não, o que eu pergunto é o seguinte: são seres que estão lá, eram encarnados, Sim. viraram desencarnados e foram para lá, vamos para o Hades, vamos dizer, né? E aí quem é que vai programar o retorno para a vida física, vamos dizer, para ainda pagar o seu karma, sei lá se é o adequado aqui, eu não quero errar no que eu estou falando. Como é que fica essa questão? Quem é que vai programar? Senão eles vão ficar lá ad eternum, na eternidade, é atemporal, né, o lado de lá. Mas como é que fica isso? Cadê a oportunidade de eu ter consciência no meio do inferno, vamos chamar assim? Eu tenho A situação é trágica. Tá? No andar de cima, ninguém comanda, mas tudo é mais ou menos organizado. Interessante Qualquer um que, entre aspas, em morrendo para a condição humana e for para um desses andares desse edifício, tá? Sabe-se onde o eu da pessoa espiritual está. Ah, fulaninho morreu. Ah, mas ele está onde? Ah, ele está no 6º andar, lá da cidade e tal. Mas quando é para baixo, aí ninguém sabe nada. Nossa, que é Por isso? quê? Porque a desorganização ela é total. Por quê? Porque são esses arcontes e filhos ou descendentes desses arcontes e brigando. Aí são brigas, são verdadeiras guerras que nunca acabam. E qual o problema? Às vezes uma mãe perde um filho e o filho morreu drogado, no Sim. meio de briga de gangue, matando não sei quem, com ódio não sei quem. Aí uma pessoa dessa morre, a mãe ou o pai desse alguém fica rezando, pedindo, e é alguém que tem méritos. Só que esse espírito, ou melhor dizendo, o eu desse ser humano, quando o corpo dele morreu, aí não tem filmezinho de consciência passando, ele já é ali mesmo agarrado por outras figuras muito densas, e é um negócio muito desagradável, e ninguém sabe, para o nível inferior desse subsolo, para onde ele é levado. Caramba. O que é que acontece? O único trabalho que de fato acontece na espiritualidade inferior é feita por equipes que nós hoje relacionamos aos trabalhos de Umbanda, de Candomblé. Porque, assim, espírito chique, kardecista, ele não consegue entrar nos umbrais. Mas os pretos velhos conseguem. Que, às vezes, é um espírito muito evoluído, mas perispiritualmente ele se mantém na condição de preto velho. Sim. Por quê? Porque falanges de pretos velhos, eles mergulham nesses níveis, porque assim, as trevas não se incomodam quando vêm 2 ou 3 velhinhos andando por lá, porque não representa nenhum perigo para eles. Há um quê de demência nisso. Mas se é alguém chique ou armado lá embaixo, aí a porrada come. Mas quando são alguns velhinhos andando ali, as trevas não prestam atenção. E, às vezes, esses velhinhos estão ali andando porque Pode resgatar alguém. prece da mãe de fulano, que está desesperada e pedindo para que o filho dela seja ajudado. E tudo que a falange que opera nesses níveis sabe é que o filho dela, o espírito do filho dela, está lá embaixo, mas ninguém sabe aonde. Sim. E se ainda está sendo viciado por forças negativas ou se, depois de ter sido ultrajado, já foi largado e está lá meio que espiritualmente implodido. Lá aonde? Nas regiões trevosas. Aí muitos pretos velhos ficam rodando o tempo inteiro recolhendo esses corpos espirituais que já foram totalmente vampirizados, trazendo para o nível
do andar térreo dessa história, levando para as casas de recuperação que ficam nesse nível aqui, até que esses corpos perispirituais possam reviver em alguma energia para se fortificar e depois é que se pensa em futura reencarnação. Aí a sua pergunta é: quem é que define? Não tem um senhor do karma no padrão que a turma acredita de Sanat Kumara, que diz fulano agora vai reencarnar. Não, não é assim. São famílias espirituais, são núcleos espirituais. A vida na Terra é muito maluca. Toda hora está tendo trans, a toda hora espermatozoide está fecundando o óvulo, a toda hora está espírito sendo imantado em óvulo, sendo isso um processo organizado, planejado ou não. Então, o trabalho é constante e não se dá conta, não. Ninguém consegue dar conta. Então, a maioria dos nascimentos que acontecem ao léu. É um homem com uma mulher que se encontram aí num bar, transa, um está drogado, o outro também. Você falou, isso aí impressionou muita gente, porque ninguém tinha ideia. Quer dizer, você está ali, um ser da ocasião, como você disse, né? Você vai numa zona de meretrício ou acontece no bar, quer dizer, não tem nada programado, né? E quem está por perto, você disse numa conversa anterior nossa, quem está por perto... Um deles é o que mata. Nossa, sem a menor relação de afinidade com a mãe nem com o pai. Que é isso, né? Aí fica... Então, assim, a maioria, ou boa parte, acontece assim. Não é programado. Então, isso não é nem questão de karma, é bagunça mesmo. Aí é como a gente vê, quando a gente vê que a fé em Deus que as pessoas têm, ela é um pouco ingênua, entendeu? Porque todos nós achamos que Deus está por trás de tudo, e não é bem assim. Na verdade, não é assim. Mas a gente, no nosso imaginário, prefere imaginar que é assim para poder passar melhor. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente termina colocando nesse Deus, ou nesse conceito de Deus que a gente faz, todo tipo de esquisitice e de corrupção. Tudo. Imaginando que ele é o financiador disso tudo que acontece, que seria de uma incompetência, de um péssimo gosto e mesmo de uma injustiça sem tamanho, porque tem gente que nasce bem, tem gente que nasce já ferrado para ser ferrado. Sem dúvida. Mas aí atribui-se a questões kármicas. Desculpa, o karma da pessoa, e às vezes não é. Esse é o drama da história, há de tudo. Então, é um assunto, sabe, Eustáquio, que muito, muito mesmo, é muito importante. Quanto mais pessoas estudarem isso, derem as suas opiniões, construírem... Tem que ter fonte fidedigna, né, Elan? Isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Qual é? Porque se continuar acessando a internet, acessando a teoria de cada um cria uma alternativa, vamos dizer, um achismo, e achismo não vai levar para lugar nenhum. A coisa é complexa, como você acabou de dizer. Imagine, então, você estudar ou tentar definir algo tão difícil assim, sem ter uma fundamentação. Né? Nós temos esperança ou não? Que esperança a gente pode passar para as pessoas? Que esperança quer dizer, eu vou desencarnar, eu vou para um desses andares, né? Não tem ninguém comandando, existe uma coisa meio que automática. Então, quer dizer, a turma fica, as pessoas ficam sem rumo, já estão sem rumo no plano físico. Não deveria, porque assim, as religiões nos deixaram sem rumo, mas é simples a compreensão disso. Vamos lá. Para além do karma, a maior força que existe é da dignidade, pessoal. Da dignidade, pessoal. Dignidade, ok. Se você, ao longo da sua vida, se preocupa em ser digno, isso não significa necessariamente ser religioso. Não, claro. Ser digno é ser alguém que tem conceitos supremos que norteiam o seu psiquismo e você haja de acordo com esses conceitos e se cobre o tempo inteiro se você está tentando ser digno. Se você faz isso diariamente na sua vida, preocupação zero com a morte. Porque na hora da morte do seu corpo, o seu eu sai dignificado e é feito um foguete, a transferência do eu que estava antes hospedado num cérebro humano, como esse cérebro morreu, esse eu
na hora, é assim, já passa a existir onde o espírito se encontra e não tem nem problema de solução de continuidade, ele continua, enquanto outros eus vão ter que ir para casa de recuperação de espiritualidade, passar 50 anos tomando uma sopinha horrível para desmamar o hábito de fumar, o hábito de cheirar cocaína, o hábito de vício em álcool, o hábito de vício nisso e naquilo. Isso ainda está bom. O ruim é quando você faz mal a outras pessoas e a turma das trevas lhe pegam. Aí aqui a desorganização é total. Mas quando você, crendo ou não crendo em Deus, é alguém que sabe que está tentando ser digno, quando você acende a luz da sua consciência, acabou-se o problema kármico. Por quê? Porque a pulsação que sai da condição humana de um cérebro cujo eu nele constrói as mais belas pontes sinápticas de preocupação com a decência, com a prática do bem, com o exercício do bem, esse corpo morre e esse eu se eleva a uma condição espiritual maravilhosa, está além do karma. Mas não é mais uma questão de jogo. Tá. Existe um conceito sânscrito chamado Anjavan, que eu falo muito no mental. Anjavan? Que significa integridade de caráter. Tá. Quando um eu humano é íntegro, ele não precisa crer em Deus, não precisa ter energia, não precisa de coisa alguma, é ele com a consciência dele. Ah, mas se esse ser tiver conhecimento espiritual, facilita, porque às vezes existem homens e mulheres maravilhosos no campo da integridade pessoal, mas que são materialistas. Não há nenhum problema. Mas se for exageradamente materialista e não admitir a possibilidade que exista vida espiritual, sim, aí esse eu, pelo fato de estar cego para a possibilidade, não vai permitir que os seus olhos espirituais percebam a oportunidade de perceber a vida espiritual. Aí ele vai ficar algum tempinho cego para a realidade espiritual, devido ao ego humano, que mesmo sendo íntegro, decente, maravilhoso, mas se apegou a conceitos materialistas e isso causa um problema de cegueira espiritual durante algum tempo. Mas como ele tem muitos méritos, os amigos espirituais vão cuidando dele até que os olhos espirituais dele se abram. Fala-se muito em vagar. Tem muitos seres. Erraticidade. Exatamente, esse é o termo. Fala, o que afinal, essa erraticidade? É o vagar, é um espírito que fica boiando, um eu espiritual que perdeu o corpo físico. Tá, ele não está nem lá embaixo, nem lá em cima. Onde é que Exatamente, ele está boiando e fica na erraticidade, no sentido de ter uma rota errática, de não estar se dirigindo a lugar algum. Pô, deve ser uma sensação. Mesmo sem corpo, deve ser um troço desesperador, sei lá, né? Sim, e infelizmente muitos sentem isso. Quando nós vemos a chuva e olhamos em plena chuva a luz de um poste e um monte de insetos ali ao redor, fazendo analogia com a visão espiritual, acontece isso. A turma que morre, entre aspas, fisicamente, e o eu deles continua a existir, mas dessa forma errática, eles se comportam como insetos ficando ao redor de alguma coisa que os atrai, que para eles dá alguma sensação de organização, de pertencer àquilo ali. As reuniões espíritas, com todos os defeitos que possam ter, mas elas são maravilhosas, formidáveis, porque funcionam como esse tipo de coisa. Quando, numa missa, um padre é decente e está rezando ali de forma honesta na sua fé, e as pessoas que estão com ele conseguem criar uma egrégora, também funciona assim. No templo protestante, aí pouco importa o que seja, havendo honestidade vibratória, surge essa luz que serve para esses eus espirituais
erráticos, como a luz serve para os insetos num dia de chuva, entendeu? Quando está tudo escuro. Você está falando disso, por que aproveitar, satisfazer a curiosidade? Fala-se muito que nós não enxergamos o plano espiritual, nós encarnados, né? Mas o plano espiritual nos enxerga. Por que essa condição assim? Essas pessoas dizem que quando você vai numa casa espírita, seja numa roda de umbanda ou kardecismo, diz que tem plateia que os videntes vêm. Então lá são necessitados, tem outros aprendizes, tem isso aí. Quem que são todos esses? Como é que eles se atraem ali? Como é que eles têm essa relação com o mundo físico, considerando que nós físicos não temos essa relação tão íntima com o mundo espiritual? Esse é o problema. São exatamente esses eus que boiam, erráticos, que não têm para onde ir. E na hora em que uma reunião de umbanda, de candomblé, que são reuniões que são realizadas na expressão mais primitiva, onde o amor pode se expressar. E assim, uma reunião espírita kardecista tem lá suas frescuras. Nem todo tipo de espírito consegue penetrar. Perfeito. Mas uma reunião de umbanda, uma reunião de candomblé, não há fronteiras, todos penetram. Então, todo mundo que estiver boiando, espiritualmente falando, quando escuta o batuque, isso é uma coisa muito ancestral xamânica, não sabe, Eustáquio? Quando escuta as vibrações de um toque. Atabaque, né? Os atabaques. Isso tem um poder de atração nessa faixa que a gente está dizendo, onde existem espíritos perdidos que não sabem o que fazer de si mesmos, não têm nem noção que estão mortos, que seus corpos morreram, mas eles continuam vivos, etc. E tal. Então, assim, essas reuniões realizadas nesse padrão são as mais importantes, no sentido de organizar o esgoto, que é o resultado de espíritos que colecionam neles mesmos as piores memórias associadas às piores emoções que representam o esgoto da condição humana. Então, em reunião chique espiritual, esses espíritos não podem ser atendidos, não tem como. Perfeito. Aí esses heróis e heroínas humanos que trabalham em candomblé, mesmo que associados a eventuais interesses, mesmo que... Mas aqui acontece esse encontro na base mais profunda, vamos dizer, dessa pirâmide existencial. Aí aqui a turma perdida se encontra em torno de uma reunião dessa. E como todo santo dia morre porrada de gente no mundo inteiro, em péssimas condições, como todo santo dia se acumula nesses níveis, grupos e mais grupos de seres viciados por forças trevosas, poderosas, e como, infelizmente, nós vivemos num tempo em que a maldade se horizontaliza com facilidade e domina o rebanho, e o bem quase não existe, ele é muito pontual, então nós estamos vendo o pior período de acúmulo das forças mais degeneradas e deletérias. E só quem limpa isso são as reuniões de Umbanda e Candomblé. Aí você chegou também num aspecto importantíssimo. Fala-se muito, tudo fala-se, né? Regeneração, planeta de regeneração, que isso aqui é expiação, não importa. Mas a gente sabe que tudo evolui, né? Essa turma que está indo embora, qualquer pessoa, não vou julgar qualquer pessoa, que vai embora. Já existe um processo seletivo nem sei se é o termo apropriado. O planeta ele vai se modificar energeticamente. Quer dizer, se eu sair daqui hoje e for para Marte, eu vou morrer, porque eu não consigo respirar a atmosfera de Marte. Se eu fosse adaptado, se eu tivesse uma transformação física, eu conseguiria. Então, como é que isso é uma realidade isso?
ou está vindo tudo que é tranqueira para cá, porque dizem que é fim de ciclo, está reencarnando aqui quem tem que vir. E que história é essa, Elan, afinal? Muita informação, muita maionese, sei lá como é que eu posso dizer. Que orientação você pode dar? Ou então, que luz você pode dar para as pessoas terem uma ideia do que possa estar acontecendo? Ao que eu julgo saber, posso estar enganado, mas são mais de 30 anos de exercício meio que forçado, em termos de mediunidade, em que essas coisas só fazem se confirmar. Então, se for um equívoco, é um equívoco que, infelizmente, eu não tenho como dele me libertar, Sim. Mas apenas confirma que essas duas coisas, esses dois contextos que você acabou de falar, eles meio que convergiram para a Terra por uma situação muito simples. Porque o Espírito de Jesus resolveu se fazer humano. E se fazer? Humano. Ah, tá. Sim. Humano. Então, quando os principais seres desse contexto convergiram suas vidas para experiências aqui na Terra, como Rama, como Krishna, como Jesus, como Sai Baba, essas figuras. Então, a Terra, a condição humana, por ter sido o último tipo de genoma que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos, ela trouxe essa convergência de toda a tranqueira, como você disse, usando suas palavras. Todo mundo quer ser humano agora, porque precisa dos protocolos humanos para se dignificar, porque é a única forma de você se emancipar em relação a essa sujeira. Mas, como o mestre Lao Tse dizia na antiguidade, na base do taoísmo, a sabedoria aqui na Terra passa pela condição de você todo dia aprender uma coisa nova, mas todo dia também jogar fora algo que você aprendeu ontem. Então, a Terra ela está recebendo todo dia coisas novas horríveis, mas está tendo que se livrar nas suas esferas espirituais de também figuras que estavam aqui para que elas saiam daqui. Isso chama-se exílio espiritual. Isso é de forma definitiva daqui. Definitiva. Isso começou em 1989. 89. E deve ir até 2049, segundo o que na espiritualidade se sabe. Sim. Só que nós estamos em 2023 e algo que já era para ter acontecido há mais tempo, que é a reintegração da Terra ao circuito cósmico, ainda não houve, no sentido de que ainda não ocorreu o primeiro contato oficial com seres de fora. Que diabos isso tem a ver com trânsito espiritual? Tem tudo a ver. Acredito que sim. Porque, exato, são contextos... uma mudança de consciência, uma série de mudanças para se contatar algo mais evoluído, digamos assim. E também porque, Eustáquio, tem vários planetas aí fora cuja vida ainda é meio que insetoide, na base do que no livro A Divina Colmeia eu explico, que é um ser alfa e o resto obedecendo, ou seja, uma abelha rainha e o resto abelha operária. Sim. E muitos dos espíritos que estão saindo da Terra, que estão sendo congregados em dois mundos, já não é suportável para esses dois mundos continuar a receber a tranqueira que está saindo aqui da Terra. É mesmo? Então, é necessário que alguns desses grupos que ainda vão sair da Terra agora sejam redirecionados para esses orbes, para começarem a nascer numa condição de semi-racionalidade, porque é a única forma de deter os protocolos malvados, perversos, que esses espíritos se habilitaram tanto na arte do mal, que é preciso deter a racionalidade doentia, que se converteu à perversão através de uma semi-racionalidade. Isso aqui na Terra a gente chama de transtorno autista, de síndrome, de fulano é retardado, ou seja, nesses mundos. Então, em outras palavras, pode ser o termo não muito adequado, mas a involução existe. Não é involução, porque está dentro do mesmo quadro, nem é retrogradação. Retrogradação, sei lá. É assim, é alguém que teve liberdade de semear, só que semeou mal,
Aí está colhendo a merda que fez. Tá, tem razão. Eu já fui livre, você me prendeu agora, mas a minha inteligência continua a mesma, tá aí. Então tá. Então nós estamos caminhando aí. É bom o que a gente... chamado retardamento mental, ou a Isso. antiga idiotice clínica, como Kardec chamava na época da codificação do Livro dos Espíritos, não tinham palavras chiques como hoje nós temos, conceitos clínicos no campo da psiquiatria, da psicologia. Um retardado, na época de Kardec, era chamado de idiota. Idiota, exato. Então, a idiotia clínica acontecia quando? Quando um eu espiritual colecionava tantos protocolos mentais de tantas vidas dedicadas à perversão, à violência, que aquele eu não teria mais como ser reaproveitado a partir de tanta maldade e protocolo que ele colecionou como sendo talento pessoal dele. Então, esse eu, ele tem que agora sofrer toda a vingança do ódio que ele provocou de sofrimento. Experimentar do próprio veneno. veneno. Quanto sofrer, ele perde a noção do eu dele, antigo que ele tinha, se torna um idiota, ou seja, um alguém retardado, para começar a construir um novo padrão de um novo eu em vidas futuras. Você está entendendo? Claro. Não é Deus que definiu isso, não. Isso é consequência ainda da UERD, do karma, que diz que o que sai de um ser volta para ele. Aí nós, humanos, é que estamos estruturando o que fazer dessa coisa que voltou para alguém. Né? Então, nós, humanos, temos carinho, ternura, nós, humanos, cuidamos de alguém. Os mamíferos cuidam uns dos outros. Opa. Uma leoa cuida de uma leoa que está doente. Nós fazemos os dinossauros, os répteis, ninguém cuida de ninguém. É verdade. Mas nós, os humanos, aprendemos com os mamíferos a fazer isso. Então, por isso que nós somos a joia da coroa da vida. É uma pena que a Igreja Católica tenha transformado os humanos na doença da vida, porque nós somos a solução para os problemas que esse tipo de vida apresenta como herança de um criador doente. Olha, eu gosto de conversar com você porque você não fala para agradar, entendeu? Isso é bacana. Nós estamos num momento que nem você conversa com seu filho, a gente quer ser carinhoso com o filho e tudo isso aqui. Existem maneiras, não sei o quê, mas não tem jeito. Quando não tem jeito, você precisa falar a verdade para a pessoa, dar um chacoalhão mesmo. Vai dar esperança onde não tem. Você vai morrer, você vai para o paraíso, como te prometem, ou você vai para a cidade espiritual maravilhosa, vai estar os amigos tudo de branco lá te esperando. Então, eu gosto de conversar com você porque você passa uma realidade a sua realidade é lógica, o ponto de vista, cada um vai discernir aqui, o que vai aceitar do que o Elan falou, vai imaginar, vai tentar. Mas é isso, não adianta dar coisinhas fantasiosas. Nós já temos muita coisa fantasiosa, então nós temos que ser questionadores, nós temos que ser chocantes. Você falou da questão de Deus. Eu não, infelizmente, toda vez que eu adoro futebol. Quando entrevisto o cara lá no intervalo, ele falou: primeiramente, quero agradecer a Deus. Pô, cara, Deus está lá em cima, torcendo para você, está lá olhando no teu campo para tua. Pô, então são coisas que a gente, respeitando a fé de cada pessoa, mas é a idiotização, como você está falando há pouco. Né? Então você tem que entender isso. Com suas considerações finais, senhor Rogério de Almeida Freitas, depois da nossa... Os materialistas costumam brincar dizendo que quando uma pessoa delira, é só um maluco. Mas quando várias pessoas deliram, a gente dá o nome de religião. Né? Mas infelizmente é. Infelizmente, a gente precisa refletir sobre isso, porque o mau uso que a gente está fazendo de Deus, do nome dele, do conceito de Jesus, é uma vergonha. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Eustáquio, obrigado. A turma aí que se congrega com você na tua audiência, o meu abraço, a minha gratidão, o meu pedido de desculpas, porque fatalmente... Não, é isso aí. Aqui é autenticidade. Agora, cada um discirna, faça o que quiser. Meu querido amigo, eu agradeço a oportunidade de ser útil, meu irmão. Muito obrigado. Eu também. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Tem gente brava com a gente? Tem. Ah, não sei o quê. Não importa, não importa. Vamos pensar, a gente faz o nosso papel, cada um agora vai buscar a sua verdade, pega o que é bom, joga fora o que não é aproveitável, na sua opinião, e vamos tocar em frente. Vamos tocar em frente, porque eu estou cheio das dúvidas. Maria. É isso aí. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.